Bom dia, meninos. Bom dia, professora. Olá, bom dia. E aí, vão fazer a oficina canguru hoje? Oficina não, Olimpíada? Já viram seus e-mails? Bom dia, minha gente. Isso tudo é preguiça? Levanta o dedinho. Bom dia. Diz Mas, oi. professora, eu não sei, eu ainda não sei se eu vou fazer, não tenho certeza ainda. Eu queria fazer, né? Mas não tenho certeza ainda. Olha, eu acho que vale muito a pena. É uma boa experiência para conhecer a plataforma, para fazer essa prova, né, de forma online. Eu acho que vale a pena. Tudo é experiência, gente. E acredito que pelo tamanho, né, da, da plataforma, né, Ih, gente, hoje tá ruim o negócio na minha mente. A vitamina acho que ainda não fez efeito no meu cérebro, não. Pelo tamanho do projeto, né, acredito que eles tenham investido bastante em formato, em apresentação. Acho que até por curiosidade, vale a pena entrar, sim. Tá falando do quê? Da Canguru. Ah, ô Geise, se eu cair da aula é porque eu tô sem internet, tô usando 4G. Cara, a minha internet tá carimbando assim todo dia. Hoje eu caio, tum, carimba. Hoje caí também, carimba. Tá um absurdo. Mas é muita gente usando, né? É muita gente usando, a demanda está aumentando cada vez mais. As empresas não estavam preparadas e ainda não conseguiram se preparar
Algumas até por conta de pensar assim, quando a pandemia acabar, a gente investiu tanto em tecnologia, em equipamento, e depois isso tudo vai ficar aí, vale a pena, não vale, né? Porque agora não pode deixar de oferecer o serviço. Então, eu não sei até onde também as empresas estão aí dando uma segurada em melhorar sinal, qualidade de sinal, para atender melhor o consumidor, né? Mas, apesar, eu acho que essa modalidade online, ela vai ficar para muita coisa. Para muita coisa. Por exemplo, eu estou fazendo... eu já fazia terapia presencial, uma vez por semana. E tinha toda uma logística, assim, de sair da escola, ter que ir almoçar com a Angélica em algum lugar. Aí, de lá, eu pegava o BRT, ia direto para a clínica para poder ser atendida. Meia hora de sessão só, né? Que é o tempo que o plano de saúde cobre, paga, enfim. Meia hora de sessão, levava mais tempo indo, voltando e esperando na clínica do que sendo atendida. E depois voltar para casa, aí tinha passagem de ida, minha e da Angélica, passagem de volta minha e da Angélica, o almoço também, porque eu não tinha como levar ela comigo, enfim, questão logística mesmo, né? Para poder fazer a terapia. E agora eu faço online. O horário é bem flexível, tanto para mim quanto para a psicóloga. Por conta das aulas online, eu criei uma facilidade de conseguir falar, me expressar. Eu já falo muito, né, gente? Preciso admitir isso, que eu falo demais. Mas é diferente, né? Você tá ali fazendo terapia, fazendo uma sessão, e coisas que eu tive que transformar até no meu ambiente aqui, né, para não perder o foco na hora que eu estou conversando com ela, enfim. Mas, para mim, resolveu essa questão de logística. E eu acho que mesmo que eu tenha a possibilidade de voltar a fazer presencial, né, a não ser que ela não atenda mais online, eu continuo online de boa. Porque para mim resolveu um monte de questões. Então, acredito que muita gente vai continuar fazendo home office, vai optar por fazer home office segunda, sexta, né? Que às vezes são dias mais complicados para quem trabalha fora com relação a trânsito e tal. Então, sei lá. Eu acho que as empresas precisam pensar melhor nisso, né? Ninguém acreditou muito no Steve Jobs quando ele disse que ia botar um computador debaixo do braço e trabalhar onde ele quisesse. Hoje em dia estamos nós aqui, né? Então, vamos lá? Vamos trabalhar, né? Eu vou ler o texto até o final hoje. Falta muito pouco, mas como eu falo muito, se eu não pegar e ler tudo até o final, a gente não termina. E aí eu separei 2 vídeos, na verdade 3. Um é engraçadinho, acho até que eu já passei para vocês, mas vocês já devem conhecer, mas é engraçadinho, vai ser legal. E aí a gente comenta um pouco em cima do que eu terminei de ler e dos vídeos, tá bom? Então a gente estava falando aqui sobre como abandonar a autossabotagem, né? E aí passamos por todos esses pontos. Compartilhe informação. Sabe de algo incrível que você usa muito para trabalhar? Fale para um amigo. Uma outra pessoa quer compartilhar isso com você? Ótimo. Escute, aprenda, pergunte como fazer aquilo em seu trabalho, trocar experiências.
Crie um know-how incrível. Use essas informações sempre que puder. Né? Então, ser uma pessoa aberta para aprender, aberta a desenvolver, né? Assim, não sei se vocês já ouviram falar num livro que fazia muito sucesso, eu não sei ainda nem se existe, se ainda existe, que é o Manual do Curioso. Já ouviram falar? É o Não, quê? não vi não. Manual do Curioso. Ainda existe? E tinha um site também, Mundo. Depois eu lembro. Que era Eu assim. pensei que você tava falando daquele desenho lá, de um macaco, acho que é Jorge Curioso. Não, George Curioso não. É bonito também, gosto do George. Os desenhos são legais. A música, então, é excelente. Mas não, é o Manual do Curioso. Assim, ensina como as coisas eram feitas, como funcionam as coisas. E tinha um outro site também que já fez muito sucesso, Mundo Alguma Coisa. Daqui a pouco eu lembro. Mas trocar experiência, gente. Conhecer coisas diferentes, lugares diferentes, sabe? Aproveitar as oportunidades que você tem com os recursos que você tem, né? E aprender sempre. Conhecimento não ocupa espaço, né? Tire bons proveitos das falhas. Lembre-se que a falha é uma parte da melhoria. Procure o que te falhou, o que te levou a falhar. Revise processos, pesquise como otimizar. E o melhor, tire lições positivas de algo negativo. Escutou uma crítica? Use isso como motivação de um próximo resultado positivo. Com relação à crítica, tá? Eu ouvi uma frase, e eu não lembro de quem foi, mas isso ficou para mim. Não existe crítica positiva, tá? Ou melhor, desculpa, não existe crítica construtiva. A frase era essa, não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva. Na verdade, a crítica, ela vai servir para você desconstruir, para você quebrar um determinado paradigma e fazer tudo de novo, mas colocando cada coisa em seu lugar, né? É para desconstruir alguma coisa que não está muito certa. Só que aí cabe também a pessoa que está ouvindo essa crítica ter a capacidade de resiliência, né? Porque quando ela está ouvindo uma crítica, ela está sofrendo uma pressão. E se ela ouve, né, com o senso de resiliência ativo, ela consegue tirar positividade daquilo que estão falando para ela, para poder reconstruir. Pense sempre que você é capaz. A autoconfiança é a melhor arma contra a autossabotagem. É claro que você deve evitar um deslumbre muito grande. É aquele povo que se acha, mas nada capaz de te desestimular. Seja gentil com você mesmo. Reconheça erros, mas principalmente os acertos. A síndrome do impostor é mais comum do que se possa imaginar. Por isso, nada de dar armas para ela. Alguém quer colocar alguma coisa? Eu quero, só que eu não sei como introduzir ainda, tô pensando. Palavras. Palavras-chave. Tipo, não tem tanto assim a ver com a aula, mas tá interligado, sabe? Uhum. Tipo, eu tava falando isso com... Eu ia falar isso ontem com a Mari, só que eu não falei porque eu tinha muita coisa pra fazer. Tipo,
É uma coisa que eu pensei, eu não li em nenhum lugar, e eu posso estar totalmente errado. Eu queria também ouvir opiniões, né? Tipo, abraçar um cacto. Eu chamei assim, né? O que acontece? Quando você tem um sofrimento muito grande, a melhor coisa a se fazer é abraçar o sofrimento. Tipo, não se acomodar, mas aceitar totalmente que ele tá ali. Entende? Entendo. E isso por si só é uma grande libertação. Pelo que eu venho observando, né? Quando uma pessoa tá desabafando alguma coisa com alguém, ou, por exemplo, ela tá triste, aí ela começa a escutar uma música triste e de repente, do nada, a tristeza some assim. Já aconteceu isso com vocês? É porque eu acho que a pessoa aceitou totalmente a merda que ela tava. Ela acabou de abraçar o cacto. E, sei lá, parece que quanto mais você tenta se afastar do cacto, mais o cacto te espeta. E se você for lá tentar abraçar ele, ele não faz nada, não te machuca. A minha tia, eu só tenho uma tia, na verdade, né? Minha avó só teve 2 filhas e meu pai não tem irmãs, né? E a minha tia, ela é muito doida, sabe? Ela fala uma frase que é horrorosa, mas que tem um pouco a ver com o que você está falando, Rafael. A minha tia diz assim: se você já está no inferno, abraça o capeta. É, tipo isso. Eu acho horrível o que ela fala. Então, eu prefiro. Mas ela não está errada, né? Mas eu prefiro uma outra frase, que é de Santo Agostinho, que ele diz assim: a cruz que a gente abraça é mais fácil de carregar do que a cruz que a gente arrasta, né? E é o que você está falando com relação ao sofrimento. Aí ontem, né? Ela está me ouvindo, que ela está ali na sala, mas tem a ver com o que a gente está falando aqui, né? Ontem a Agatha estava ouvindo uma playlist da Disney, né? E aí começou a tocar lá o Hakuna Matata. Isso foi ontem à noite. E aí ela falou sobre uma reflexão que a psicóloga dela fez com relação ao Hakuna Matata. Todo mundo sabe o que é o Hakuna Matata, né? Sim, sim. Deixar para lá, né? Os seus problemas você deve esquecer, né? E não é isso. A gente não tem que esquecer os nossos problemas. A gente tem que tentar achar soluções para os nossos problemas. Porque se você é o que você está falando, porque se você simplesmente deixa para lá, em algum momento ele vai te incomodar e se você fica com esses pensamentos na cabeça e tem a ver com um videozinho, um dos vídeos que eu separei, se você fica com esses pensamentos na cabeça e não toma uma atitude, isso vai te gerar angústia e isso vai te roubar energia. Sim, sim. O que Né? eu percebo também as pessoas fazem muitas coisas para fugir da realidade. E, tipo, não, eu não tô falando de casos tão extremos, tipo, sei lá, usar uma droga, alguma coisa assim. Por exemplo, às vezes, quando alguma coisa dá errado, mano, eu fico o dia todo no celular, foda-se. Tipo, fica o dia todo no celular só pra adiando resolver alguma coisa, sabe? Hum? Porque, sei lá, eu não me sinto capaz de resolver aquilo naquele momento. Comigo, eu começo a ter sintomas físicos.
Então, por exemplo, o meu intestino é uma parte do meu corpo. Aliás, Rafael, você que gosta dessas leituras, dois textos que eu li, eu posso procurar para ver se eu ainda tenho, que fala sobre a questão a relação de crianças que têm autismo com doenças inflamatórias intestinais e problemas intestinais, adultos com depressão e algumas questões neurológicas ligadas também, assim, porque existem autistas adultos que não sabem que são autistas, porque quando criança não tiveram um diagnóstico. E a relação de problemas gastrointestinais com relação à depressão e à ansiedade. E sintomas físicos que aparecem quando a mente está, digamos, entre aspas, suja, doente, mas você não tem sintomas emocionais ou psicológicos ou até mesmo psiquiátricos, mas isso se mostra com problemas de pele, problemas gastrointestinais, né? Não sei se vocês já ouviram falar em alopécia, que é quando as pessoas perdem pelos no corpo, que tem vários fatores que estão ligados ao estresse, né? Enfim, se eu achar esse texto, eu dou um jeito de mandar para você. Eu concordo. Tipo, o que é psicológico depois vira biológico. Aí a emoção seria o quê? Seria o seu subconsciente conversando com o seu corpo. E mas também... pensamento gera emoção, que gera uma ação e fica um ciclo. Sim, mas também tem uma outra questão. O psicológico vira biológico, mas às vezes você está mergulhado numa determinada situação e você não percebe que o biológico é do psicológico. Entendeu? Entendi. É verdade. Você não percebe. Às vezes alguém de fora percebe. Por alguma coisa que você faz, alguém que está de fora percebe e te dá uma dica, né? E eu acho que essa é a parte mais perigosa. Porque você fica tão dentro do bagulho que tu não consegue enxergar. E também porque você acaba tratando só sintomas físicos e não trabalha a mente, não trabalha o emocional. Deixa eu colocar aqui para vocês. Amo Mário Sérgio Cortella. Vejam. É aquela coisa assim, para botar e deixar ele falando. Porque o jeito que ele fala, inclusive, é um jeito muito pedagógico, porque ele é filósofo, ele é professor, ele é teólogo, né? E a forma como ele fala é uma forma didática. Então, mesmo que você não esteja vendo, o que ele fala entra na mente. Então, um videozinho muito pequenininho, né, que fala sobre não desistir. Uma das coisas mais importantes da vida é a capacidade de não desistir quando o objetivo é sólido. Quando eu quero algo, eu preciso ir buscar. Não significa que eu vou fazer isso para sempre, porque aí seria tolice, obsessão, seria uma forma de distorção mental. Mas alguém que quer algo, vai procurá-lo. E às vezes vai ter que fazê-lo por muitas e muitas vezes. E ao fazer isso está demonstrando inteligência focal. Afinal de contas, há uma diferença entre ser flexível e ser volúvel. O volúvel é alguém que muda toda hora. Flexível é alguém que é capaz de alterar a rota depois que tenha fundamentos para isso. Por isso, eu admiro mesmo uma pessoa que tenha clareza do que deseja e não desiste. Afinal, não existe fracasso no insucesso, o fracasso está na desistência. Ninguém fracassa quando não obtém sucesso, mas isso sim quando desiste após não ter obtido o sucesso. Claro que eu não vou desistir, né, por qualquer coisa, mas também não vou persistir por qualquer coisa. Machado de Assis dizia uma coisa maravilhosa. Ele dizia
Nem sempre recuar é fugir. Nem sempre recuar é fugir. Pode ser que eu tenha que alterar minha rota e ir para outra atividade, mas só depois de eu esgotar todas as minhas energias naquilo que de fato é o meu foco. Uma pessoa só deve desistir de um projeto quando ela, tendo esgotado as forças que desenvolveu para atingir aquilo, percebe que essas forças que ela tem como capacidade não são mais suficientes. Alguém que várias vezes faz vestibular e nota que já esgotou aquilo que era a sua condição, tem que alterar a rota. Não há um único caminho na vida. A vida é plural. E essa pluralidade, ela não pode ser colocada no campo da obsessão. O que é uma pessoa obsessiva? É aquela que não consegue mudar. Afinal de contas, coerência contínua num mundo de realidade que muda é sinônimo patológico. Eu, quando fiz vestibular, fiz para a filosofia. E a carreira que eu ia seguir era a carreira religiosa. Eu entrei numa ordem religiosa, que era a Ordem Carmelitana Descalça, tinha 17 para 18 anos, fiquei 3 anos nessa atividade e, estando na universidade, mudei de rota. Fui para a atividade docente. Isso significa que a alteração da vida, ela não é algo fora da nossa condição. É um sinal, repito, de inteligência. Alguém que está num caminho e percebe que esse caminho ele não renderá aquilo que se deseja, precisa dele mudar, senão é tolice. Eu tenho um critério. Eu acho que uma pessoa está pronta. Uma pessoa está pronta para mudar de rota quando ela tem os senões para seguir naquele caminho em número maior do que as razões. Isto é, quando os seus apesar de ficam muito maiores do que os seus por causa de. Quando eu vou fazer vestibular de maneira sequente e noto que insistir naquilo tem mais apesares do que por causa, tem muito mais senões do que razões, insistir aí não é valentia, é tolice. Ele é muito bom, gente. Procurem. Não vai dar tempo da gente ver, apesar que esse vídeo tem 1 minutinho e pouco. Eu posso passar um pouquinho? Pode. Posso, turma? Quem não puder ficar por algum motivo, pode sair, tá? Eu vou fazer a chamada primeiro, porque aí eu deixo vocês à vontade. Ana tá aqui. Caio também. Cauã. Eduardo. Eduardo não entrou, né? Enzo tá aqui. Gabriel. Também. Mariana não. Natan tá aqui. Rafael. Renan. Vitor não. Júlia, aqui. Pedro, não. Tá, então já fiz a chamada. Quem não puder ficar, não tem problema, tá? Esse vídeo tem 1 minutinho só. Acho que eu não botei áudio. Ter o seu foco no presente e aumentar sua capacidade de realização. Uma das coisas que atrapalham demais a nossa capacidade de realização é quando estamos fazendo alguma coisa, entretanto, com pensamentos em coisas que não podemos resolver naquele momento. Às vezes você está no seu trabalho, só que está vindo vários pensamentos, você está sendo bombardeado de coisas que você precisa fazer, que são suas pessoais, ou às vezes na sua casa. O contrário também acontece. Às vezes você está na sua casa, deveria estar num momento, de qualidade, às vezes com seu cônjuge, com seus filhos, familiares, etc.
mais os seus pensamentos estão no trabalho, nas coisas que você precisa resolver no dia seguinte. Isso atrapalha demais a nossa capacidade de realização e realização com qualidade, com performance. Eu sempre costumo dizer que a nossa cabeça, ela não é agenda, então nós precisamos ter critérios de organização e, acima de tudo, anda com você ou use algum aplicativo que for mais adequado, que fizer mais sentido para você anotar as suas ideias, anotar os seus insights ou coisas que talvez você tenha se esquecido e veio ali na sua cabeça naquele determinado momento, mas que não adianta você resolver naquele momento, que você não pode resolver naquele momento. Então você anota nesse seu bloquinho, nesse seu caderninho, onde você achar mais conveniente e no momento mais adequado, você tira ali esse tempo, revisa esse seu caderninho, esse seu bloquinho de anotações com essas ideias, com esses insights ou com essas coisas que precisam ser feitas, que você se lembrou. Gente, isso ajuda muito, tá? Inclusive, não só coisas que você tem que fazer, mas situações que estão te perturbando, né? Tem algumas técnicas de você escrever, né? Escrever, pegar e tirar da mente e jogar num papel, ou no computador, ou mesmo no celular, ou até mesmo gravar, né? Você ir falando, você ir de alguma forma verbalizando aquilo que você está pensando. E isso ajuda a esvaziar a mente e, na grande parte das vezes, te ajuda também a encontrar soluções para aquilo que está pesando na cabeça. Tá bom? Obrigada. Beijo para vocês. Até sexta-feira. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Tchau, tchau.